O Hospital da Terceira está outra vez sem presidente do Conselho de Administração. Pedro Marques acaba de ser nomeado pelo Governo da República para administrar uma unidade de saúde no continente português. Ano novo, vida mais cara, para além dos combustíveis e do gás, que já tínhamos falado, pão, café, comunicações. Há aí vários aumentos para ir tomando nota. A SATA continua também a ver aumentar, mas apenas os prejuízos que tem. Bem-vindos às notícias no Rádio Clube de Angra, eu sou o Pedro Ferreira. O presidente do Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira acaba de deixar de exercer funções no Hospital Terceirense. Um comunicado publicado no sítio da internet do Hospital da Terceira, em 2 parágrafos, agradece o profissionalismo, dinâmica e zelo com que Pedro Marques exerceu a função, motivando todos aqueles que trabalharam de perto com ele e desejando os maiores sucessos para o futuro da sua vida profissional e pessoal. Pedro Marques, já há algum tempo que se vinha falando, mas ninguém confirmava, acaba de ser nomeado para presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lesíria Ribatejana, no continente português, depois de o anterior Conselho de Administração desta Unidade de Saúde do continente ter sido demitido na passada sexta-feira pelo Ministério da Saúde. A nomeação de Pedro Marques é feita pelo governo de Luís Montenegro na passada segunda-feira. Hoje, o Hospital da Terceira despede-se e agradece o trabalho feito pelo, até então, presidente do Conselho de Administração. O gabinete da Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, diz que o governo só se pronunciará sobre este assunto na próxima semana. Entretanto, uma fonte citada pela agência Lusa garante, no entanto, que o hospital continuará a funcionar normalmente e que o gabinete está a acompanhar a situação. O gabinete da secretária Mónica Seidi prevê reunir-se ainda hoje com os restantes membros do Conselho de Administração. Pedro Marques assumiu funções como presidente do Hospital da Terceira em setembro de 2022, substituindo José Fernando Gomes, que então pedira a admissão do cargo no final de maio daquele ano, na sequência de acusações de favorecimento à sua própria mulher. Antes de tomar posse como presidente do Hospital da Terceira, Pedro Marques desempenhou funções como responsável institucional pelas políticas públicas de saúde da Federação Europeia das Indústrias e Associações Farmacêuticas, federação com sede em Bruxelas. Ano novo, vida mais cara. 2025 está a dar os primeiros passos e traz consigo também uma certeza, a certeza de que a carteira de cada um de nós vai ficar mais leve à conta dos aumentos do custo de vida que estão previstos ou já aconteceram desde 1 de janeiro. Os papos secos, por exemplo, vão ficar 6% mais caros. Devem aumentar para 26 a 27 cêntimos nos próximos dias. E se, em vez de um papo seco, preferir, porque ser mais goloso, um bolo, então fique a saber que também o bolo, para além de goloso, vai passar a ficar mais custoso, com um aumento previsto entre os 8% e os 9%. O café subirá 6%, passando a custar em média entre 80 cêntimos e 1,10€. Já tínhamos notícia do aumento dos combustíveis, estes já vinham do ano passado, pelo menos o anúncio, o aumento só aconteceu a partir de 1 de janeiro. A gasolina está 0,7 cêntimos mais cara por litro, o gasóleo subiu 3,6 cêntimos por litro. Já andar de autocarro, para já, não vai custar mais do que aquilo que custa atualmente. Em casa, e qualquer que seja a fonte de energia que utilizamos, também vamos pagar mais por ela. Segundo a entidade reguladora dos serviços energéticos, as tarifas de venda a clientes finais de eletricidade apontam para uma variação mensal de dezembro para janeiro de 0,8% na média tensão, 2,1% para baixa tensão especial e 1,4% a mais para a baixa tensão normal. Pior ficou quem precisa de botijas de gás butano, também já sabemos e já falamos sobre isso, um aumento de 78 cêntimos por cada quilo, num total de mais de 5,45€ de aumento por cada garrafa de gás. O que para já, na Terceira, não vai ter aumentos é o custo da água, porque as câmaras municipais não deliberaram mexer nas taxas de água e saneamento. No campo das telecomunicações, a NOS já anunciou que não vai aumentar os preços em 2025. A Vodafone, que nos Açores só tem mesmo serviço de telecomunicações móveis, garante também que não subirá o preço para a generalidade dos clientes, mas fará atualizações pontuais ao valor da inflação.
Por sua vez, a Mel é a única que vai proceder à atualização de preços este ano de 2025, com um aumento mínimo previsto de 50 cêntimos nas mensalidades. Mas 2025 traz também algumas boas notícias ao nível das atualizações em baixa das taxas de juros nos créditos à habitação. As notícias que nos chegam do Banco Central Europeu são, pelo menos para já, positivas. As mais recentes previsões apontam para a continuação da queda da taxa Euribor, determinadas nas taxas de juro, podendo baixar da fasquia dos 2% em meados do ano que agora começa, o que significará prestações mais leves nas contas ao banco durante este ano. 2025 é também sinónimo de aumento do salário mínimo no país e, por maioria de razão, nos Açores, a que acresce uma majoração regional de 5% face ao valor nacional. Assim, desde o passado dia 1 de janeiro, que o salário mínimo dos Açores é de 913 euros e 50 cêntimos. Este novo ano traz também uma subida das pensões e das remunerações da função pública, bem como várias alterações de que já temos vindo a falar em blocos informativos anteriores ao nível do IRS, que poderão traduzir-se também num aumento do rendimento líquido dos trabalhadores públicos ou por conta de outrem nos finais de cada mês. O que continua também a aumentar é o prejuízo da SATA. O Grupo SATA manteve nos primeiros 9 meses de 2024 a tendência de crescimento no transporte de passageiros, mas também o resultado líquido acumulado negativo continuou a crescer. É agora de 43,6 milhões de euros, segundo um comunicado da companhia aérea açoriana, emitida numa noite destas de dias festivos. É um caso de estudo a SATA, porque parece que quanto mais voa, mais passageiros transporta, mais prejuízos acumula. Nas receitas manteve-se a tendência de crescimento registada em 2023, tendo-se ultrapassado os 350 milhões de euros, diz a companhia, o que representa um aumento de cerca de 17% se formos a olhar para o mesmo período de 2023, ou seja, até setembro. No entanto, a ocorrência de alguns eventos extraordinários com um impacto negativo na operação e a evolução da estrutura de custos operacional e regulatória fizeram recuar o EBITDA, ou seja, o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Assim, o resultado líquido acumulado em setembro de 24 pelo Grupo SATA era negativo em 43,6 milhões de euros, o que comparava com os 11,1 milhões de resultado negativo de até setembro de 2023, ou seja, estamos a falar de mais 32 milhões de euros de prejuízos se comparado períodos homólogos. A SATA Internacional, a Azores Airlines, manteve a tendência de crescimento de receita. Nos primeiros 9 meses de 24, a companhia atingiu 278,6 milhões de euros de receita, um aumento de 23%, mas apesar do aumento de receitas, o terceiro trimestre de 24 registrou um significativo aumento de custos operacionais em 28,6 milhões de euros, ou seja, mais 31% de custos operacionais do que no mesmo período de 2023, decorrente sobretudo, diz a companhia, de mais 5,7 milhões de euros de gastos com pessoal, mais 5,4 milhões de euros com gastos em ACMIs, ou seja, com alugueres de aviões e tripulações, mais 9,4 milhões de euros de custos diretos com combustíveis, mas também com handling e com catering, diz a SATA neste comunicado que emitiu. Já quanto à SATA Air Açores, apresentou receitas de 39,1 milhões de euros, menos também 1,8 milhões do que até setembro de 2023. O resultado líquido foi positivo no conjunto da operação da SATA Air Açores em 800 mil euros, apesar de tudo, ainda que muito pressionado pela redução também de EBITDA face ao trimestre de 2023, ou seja, 5,8 milhões de euros. Não deixa de ser, de facto, um caso curioso este da SATA, do Grupo SATA, porque apesar de aumentar as receitas e de aumentar o número de passageiros, continua também a aumentar os prejuízos. Até setembro eram prejuízos acumulados de mais 43,6 milhões de euros. Está tudo nas multiplataformas do Rádio Clube de Angra. Continuação de um bom 2025.